Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia, Jesus Deus Ora, muito bom domingo, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui estamos nós mais uma vez, neste segundo domingo do mês de outubro, para continuarmos nesta nossa temática de continuarmos a caminho. E hoje o Evangelho, que nos é apresentado pela nossa liturgia, tem muito significado de acordo com este tema que eu me propus a tratar convosco. Hoje também nós encontramos Jesus a caminho de Jerusalém, na zona da Samaria. E ao encontro de Jesus vêm 10 leprosos, 10 homens que estão doentes por uma doença que lhes corrompe o corpo, que os afasta de todos os outros seres humanos e que os tem como seres marginais da sociedade. Aqueles homens colocam-se a caminho, saem das cavernas, porque os leprosos viviam nas leprosarias, e as leprosarias não eram como as leprosarias modernas, eram sítios afastados das cidades, onde eles eram esquecidos e era-lhes interdito sair desse lugar. Mas aqueles 10 leprosos saem dessa gruta, saem da escuridão em que viviam e vêm ao encontro daquele homem que eles reconhecem que os pode salvar. Então vêm ao encontro de Jesus e clamam por piedade. E Jesus tem piedade deles. E Jesus curou-lhes a lepra. Curou-lhes aquele mal do corpo. No entanto, daqueles 10 que foram curados, só um se deixou curar por completo. Só um se deixou purificar por completo, porque só um voltou ao encontro com o Senhor para reconhecer que aquele homem que o tinha curado era o seu Senhor e era o seu Deus. Só um se deixou curar da lepra do corpo e daquilo que estava dentro de si. Só um é que se deixou purificar por inteiro. Só um é que se deixou invadir pelo amor de Deus. Só um é que reconheceu que aquele dom recebido da cura tinha sido algo que tinha recebido por amor, por gratuidade, não como fruto da sua humilhação, não como fruto do seu movimento em direção mas como exclusivamente um fruto de amor. Os outros 10 receberam aquela cura como algo merecido pelo seu esforço. É um convite a nós, irmãos, esta palavra é um convite para nós reconhecermos até que ponto nós deixamos que as nossas feridas sejam curadas. Será que a lepra, que muitas vezes nós pedimos para ser curada, ela não é mais profunda? Ela não é mais interior? Será que nós, ao deixarmos curar as nossas feridas, nos deixamos curar totalmente? Será que quando nós dizemos que perdoamos, nós perdoamos de verdade ou deixamos uma resta de ferida dentro do nosso coração? Este Evangelho que nós escutamos na liturgia de hoje é uma chamada de atenção também para nós. Até que ponto é que nós reconheçamos que todo o bem que nos acontece, ele vem das mãos de Deus? Até que ponto é que nós reconhecemos que diante da gratuidade de Deus, nós nada merecemos? Às vezes nós dizemos assim: eu não sou santo, não posso ser santo. E sabem porque é que nós sentimos que muitas vezes a santidade está tão longe de nós?
Porque nós pensamos que a santidade, ela existe por causa de atos heróicos da pessoa ser capaz de fazer coisas heróicas. Mas a santidade, o segredo da santidade é outro. O segredo da santidade é a capacidade que nós temos de sair de nós para deixar que Deus entre. Deixarmos de ser nós a fazer para deixar que Deus faça. Este é o segredo da santidade. E o segredo da santidade é deixar-se amar por Deus. Foi o que aconteceu a este leproso que voltou para trás, mas a primeira prioridade daquele homem, assim que reconheceu que estava curado da sua lepra, foi regressar à fonte de onde ele tinha bebido aquele dom de amor. Estes leprosos puseram-se a caminho. Mas deixai-me-vos dizer isto, só um é que ganhou a verdadeira indulgência, porque os outros sim receberam a cura do corpo. E o seu coração, como é que ficou? Agora aquele que voltou para trás deixou-se transformar completamente por este movimento. Caríssimos irmãos, isto também nos acontece quando nós nos colocamos a caminho. Foi uma experiência que eu experimentei dentro de mim, claro, não na perfeição como seria desejado, mas eu experimentei ao longo do caminho de Santiago, enquanto eu caminhava, enquanto eu via aquelas pessoas caminharem, umas com dores nas pernas, outras com feridas nos pés, que nós vamos deixando muito de nós no caminho para ir recebendo outras coisas. Nós começamos a perceber que nós temos tantas coisas que temos que deixar pelo caminho. Os primeiros relatos de peregrinação surgem em 840. Mas, pelo ano de 842, as tropas asturianas combateram os muçulmanos, os árabes da província Al-Andalus. E durante essa batalha há relatos e testemunhos que dizem que viram o apóstolo Santiago montado num cavalo branco com uma espada em forma de cruz a combater junto aos soldados asturianos e a vencer os mouros. Esta narração espalhou-se por toda a Europa. E então, o fato deste acontecimento se ter espalhado como algo de milagroso faz com que o rei mande edificar no lugar daquela capela uma igreja maior. E aqui se dá então o início da construção da grande Catedral de Santiago, que mais tarde depois vai dar lugar a esta catedral que hoje se situa nesse lugar. Mas a base da grande Catedral de Santiago começa aqui, depois dessa batalha contra os mouros, e de onde o próprio Santiago ganha o título do Mata-Mouros. O primeiro grande relato de uma grande peregrinação, e a mais famosa, a Santiago de Compostela, data de 950, feita por um bispo francês, e pelo caminho que ficou conhecido como o caminho mais tradicional e o caminho mais famoso a Santiago de Compostela, que é o caminho francês que se faz ao longo de muitos quilómetros, 873 quilómetros, se não estou em erro. Mas outras personalidades que também nós conhecemos fizeram esta peregrinação, como São Francisco de Assis em 1213 e como Santa Isabel de Portugal em 1326, assim como muitos outros que vieram a Santiago de Compostela em peregrinação. E hoje é um dos maiores lugares de peregrinação no mundo.
Foi em 1119 que o Papa Calixto coloca Santiago de Compostela como o terceiro lugar da maior peregrinação de toda a cristandade. Então foi o Papa Calixto que nomeou os palmeiros, eram aqueles que peregrinavam até Jerusalém. Os romeiros eram aqueles que peregrinavam até Roma. E os peregrinos, que quer dizer per-agros, aqueles que caminham pelos campos, os peregrinos eram aqueles que caminhavam até Santiago. Foi em 1126 que também é nomeado o primeiro Jacobeu, o primeiro ano de Jacobeu, que é um ano santo de redenção, um ano santo em que é concedido o perdão aos peregrinos, porque é o dia em que a festa do apóstolo, dia 25 de julho, calha a um domingo. Então, em cada 25 de julho que calha num domingo, esse ano é um ano de graça, é um ano santo, é um ano jacobeu. Por exemplo, este ano nós estamos a viver o ano jacobeu que se estendeu, talvez por causa da pandemia, se estendeu de 2021 a 2022. É um ano de graça, porque o ano passado o apóstolo, a festa do apóstolo, calhou a um domingo, dia 25 de julho foi um domingo. Então foi em 1126 que foi inaugurado o primeiro ano jacobeu, e agora, cada 25 de julho que calha num domingo, é um ano chamado Jacobeu. Sim, porque o nome de Tiago, nós, os ibéricos, os espanhóis e os portugueses, somos os únicos que chamamos Tiago a São Tiago, porque nas outras línguas Tiago é chamado ou de Jacques ou de Jacob, porque o nome Tiago vem de Jacob. Em grego quer dizer calcanhar. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é aquele que lutou com Deus. Então, daí o ano Jacobeu, porque em francês se diz Jacques. Foi em 1128 que foram concluídas as obras da primeira grande catedral em honra de Santiago, em Compostela, que levaram cerca de 50 anos a ser construídas. O caminho de Santiago realmente ao longo da história teve grande repercussão, mas também teve momentos de esquecimento. Há muito para descobrir sobre este caminho de Santiago e como é que ele nos põe na senda do seguimento de Cristo, porque isto, ir atrás dos pés dos apóstolos, é seguir os passos de Cristo. Então, caríssimos irmãos, eu também ao longo destes programas vou-vos deixando com alguns testemunhos de algumas pessoas que já fizeram o caminho de Santiago e que nos querem transmitir e que nos vão transmitir a sua própria experiência sobre o caminho de Santiago. Deus não caminha nem atrás de nós, nem à nossa frente. Ele caminha sempre ao nosso lado. É importante este movimento de querer caminhar, porque nada está concluindo. Jesus Cristo caminhou até à cruz, deixou-se matar por amor de nós, mas não ficou na cruz, ressuscitou. E depois de ter ressuscitado, não deixou que os apóstolos ficassem sossegados. Mandou-os ir por todo o mundo anunciar a boa nova da salvação, até que chegou até nós. E na Galícia chegou com o apóstolo Santiago. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Aqui nos encontraremos no próximo domingo.